desde o verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou eu a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ou servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar. Graças te damos, querido Pai Celestial, porque podemos nos congregar nessa noite debaixo do nome precioso do Teu amado Filho, o nosso Salvador. Obrigado por essa imensa bem-aventurança. Obrigado por termos Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Senhor, nossa súplica é que o Senhor possa usá-la para realmente penetrar os nossos corações. Nós estamos reunidos para crescer em entendimento intelectual, mas para sermos apacentados com as Tuas próprias mãos, ó bendito pastor. Tome Tua palavra nas Tuas mãos e pelo Espírito Santo, permita e proporcione que nós realmente possamos ouvir a Ti mesmo. Guarda os nossos corações de outras vozes, de interferências, de perturbações, de ansiedades, temores e preocupações, que impeçam que o Senhor realize Teu trabalho pleno nos nossos corações nessa noite. Assim nós te pedimos, Senhor, governa, vitorioso, sobre esse tempo de comunhão. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje demos um passo a mais na leitura desse capítulo 4. Nós estamos avançando bastante no que concerne a questão cronológica da vida do nosso Senhor. Nós estudamos 2 capítulos, os 2 primeiros de Lucas, que nos conduzem até o nosso Senhor Jesus aos 12 anos de idade. Quando nós entramos no capítulo 3, nós o vemos com 30 anos de idade, sendo batizado no Jordão, o céu se abrindo, a voz do céu, a testificação sobre essa filiação preciosa aos olhos do Pai, ao coração do Pai. Este é, e também tu és, o meu Filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento. E agora nós partimos para mais uma etapa, mais uma crise, e já vamos dizer por que essa palavra é usada, para então avançarmos na vida humana do nosso Senhor Jesus. Se os irmãos se lembram, nós já compartilhamos isso em eventos passados. 8 crises principais nós podemos selecionar na vida humana do nosso Senhor Jesus. Por ordem cronológica, as crises seriam: a primeira grande crise, ou primeiro grande evento, é o próprio nascimento do Senhor. Não vamos entrar em detalhes aqui para podermos
ir para o nosso encargo central. Mas imaginem, o Filho eterno de Deus, o Logos, a palavra, o Verbo, é isso que ele é. Ele se faz carne e habita entre nós cheio de graça e de verdade. Isso é claro que é algo único, tremendo, impressionante, magnífico. O Verbo encarnado. Primeira crise, encarnação. Depois nós damos um salto e vamos para a segunda crise, registrada no capítulo 3 de Lucas e também em outros evangelhos, e já estudada. É o batismo do Senhor. Essa foi outra tremenda crise, ou um evento crucial na vida do Senhor que estamos chamando de crise. E nesse evento o que aconteceu? Um homem que viveu 30 anos, já nesse período provado, a vida do nosso Senhor Jesus em toda a sua abrangência, ela foi uma vida de provação e de testes, é claro. O inimigo sabia quem ele era, foi instigado pelo inimigo um processo para matá-lo quando ele era criança, não é? Ainda um menino, um bebê, uma criança. Então, o inimigo sabia bem quem era esse Verbo encarnado. E então, quando ele entra no Jordão aos 30 anos de vida humana, um adulto, você se lembra que o sacerdote iniciava o seu serviço no santuário exatamente aos 30 anos. Esse era o período. Porque esse 30 é o marco de uma vida madura. Como as coisas são antecipadas de uma maneira equivocada, né? Às vezes achamos que é 18 anos, que é 21 anos, mas a plena maturidade de um homem ou de uma mulher não se dá antes dos 30 anos. Talvez uma boa por um lado e uma má notícia para esses mais jovens aqui, né? Antes de 30 anos, nenhuma maturidade realmente definida de caráter, de propósito, de coração, de mente e tudo mais que isso implica. Então, Nosso Senhor, aos 30 anos, entra no Jordão e os céus se abrem. E aquela voz é ouvida. Seu batismo, segunda crise, o segundo evento crucial. Imediatamente depois, a crise que vamos estudar hoje, a etapa que nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Nosso Senhor é levado. Olha o detalhe. Tem sido provado por 30 anos. Agora ele será especialmente provado. E aí, meus irmãos, nós iremos iniciar hoje. Se o Senhor permitir, continuaremos na próxima semana, porque esses 13 versículos são absolutamente ricos. Qual é o significado dessas 3 tentações do Senhor? Por que o inimigo fez essa aproximação, essa abordagem na pessoa do Senhor Jesus com estas palavras? Essas palavras do inimigo tocaram que áreas do coração do nosso Senhor Jesus? Você vê como é um estudo que merece meditação? E é isso que nós buscaremos fazer iniciando hoje e seguindo na próxima semana. Então essa é a terceira crise, guarde isso. Evento crucial. Tentação. Em 3 fases, ou em 3 esferas, podemos dizer assim. Depois vamos estudar isso. A quarta tentação é a transfiguração. Tentação, terceira, transfiguração. 3 anos depois da tentação, nosso Senhor Jesus sobe ao monte, provavelmente, muito provavelmente, o Hermon. E ali o texto vai dizer que ele é transfigurado diante dos seus discípulos. Você acha que isso é um evento comum? Foi uma única vez. Como se tivesse aberto aqui uma fresta, uma janela, para dentro da glória do Verbo eterno. E algo da glória dele foi vista por aquelas 3 testemunhas. Tão impactadas, que uma delas, Pedro, quando vai escrever sua epístola, ele diz assim: nós estávamos com ele no Monte Santo, quando pela glória excelsa, é o nome que Pedro dá se referindo à glória de Deus o Pai, pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: tu és o meu filho. Então, Pedro vai dizer que ele foi testemunho ocular de toda a beleza, implicação e significado da transfiguração. Essa, então, é a quarta crise. Depois nós vamos para a quinta crise, o Getsemane. Quando será que nós ouvimos na história, isso para falar de homens naturais, pessoas que tiveram hematidrose, que entraram em uma convulsão tão violenta
e tão agônica do seu ser que soaram um suor vermelho, gotas de sangue.